Verificado o quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017, declaro aberta a 40ª sessão ordinária virtual de 18 de dezembro de 2020. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se existe alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma sugestão, alteração, declaro aprovada a ata. Gostaria de indagar a Silvana se tem processo, se os conselheiros indagaram resoluções para serem assinadas. Sim, presidente. Vou pedir a Silvana para fazer a leitura dos processos e dos respectivos relatores. Certo. O doutor Henrique enviou as resoluções referentes aos processos 5222/2017, Schuder, resoluções e despachos, viu, presidente? 328/2018, Neves Distribuidora. Nada, 2013, Central Distribuidora de Medicamentos. 3082/2018, Elivan Peixoto. 3059/2018, Jacaúna Decorações. 1138/2018, Alto Posto Está. 4786/2017, Thales Comercial. 3708/2017, Companhia Brasileira de Distribuição. 2460/2018, Glasmax. 3218/2018, Soleil Comércio de Ótica. A conselheira Elineide enviou a resolução do processo 2427/2018, Glasmax, e o conselheiro Vander, a do processo 3052/2018, Jacaúna Decorações. Estão todas no WebDrive. Obrigado, Silvana, e quero agradecer aos conselheiros pela prontidão, por cumprir todos os nossos prazos do CONAT. Muito obrigado a todos. Dando início à nossa sessão propriamente dita, anuncio os processos em pauta hoje. O primeiro processo é o processo de recurso 1.6026/2017, aí 2017-16-356, recorrente KSB, Comércio e Construções Ereli ME, recorrido Seju. Relatora é a doutora Maria do Socorro Correia Silva. No entanto, como a doutora Maria do Socorro está se apresentando hoje, não teve tempo suficiente para estudar o processo e também por ter conhecimento de como funciona a sessão também, este presidente resolveu sobrestar o processo e, em outro momento, a doutora vai assistir a sessão, vai ver e a senhora retorna fazer o relato do processo. Tudo bem, doutora Maria Socorro? Ok, tudo bem. Entendi. Tá, obrigado. Então, passamos para o processo seguinte. É o processo de recurso 1.6025/2017, aí 2017-16-361. Recorrente KSB, Comércio e Construções Ereli ME, recorrido sem juros. Relatora é a doutora Maria Elineide Silva e Souza. Com quem está a palavra? Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor procurador, Silvana, senhor presidente. Esse processo da KSB, ele trata da falta de recolhimento de ICMS decorrente de crédito indevido de notas fiscais emitidas por empresas optantes do Simples Nacional, no exercício de 2013. Na informação complementar, o agente fisco esclarece que, além de que pegou os dados a partir da AFD do contribuinte, que os fornecedores encontravam-se, à época da emissão das notas fiscais, enquadrado no Simples Nacional. São 22 notas fiscais, encontra-se numa planilha anexa. O contribuinte apresenta a defesa, as folhas 17 e 18, é uma defesa bem simples, afirmando não ter aproveitado o ICMS na aquisição de mercadorias optante do Simples, requer improcedência. O julgamento de primeira instância, ele confirma a autuação, com fundamento no artigo 23, parágrafo 1º
da Lei 123 de 2006, combinado com o artigo 51 da Lei 2.670/9, confirma também a penalidade. A 2.607/96, por conta das provas que se encontram nos autos. E também aproveitado indevidamente. No entanto, os autos nenhuma prova que demonstre a o contribuinte vem, interpõe o recurso ordinário, folhas 36 e 38, ratificando não aproveitou os de ICMS das empresas optantes do Simples, que efetuou o devido estorno do crédito e requer a improcedência. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 42 de 2000, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, confirmando a autuação, pois não foi fornecido pelo recorrente nenhuma prova capaz de demonstrar o estorno do crédito. É um processo simples, é este o relato, e só uma informação assim, para o doutor Biratã, porque como ele afirma que efetuou o estorno, até para facilitar a manifestação do doutor Biratã, eu consultei a EFD do contribuinte do exercício de 2013, ano da autuação, 2014 também, e não encontrei nenhum estorno de crédito, certo? Só aí para facilitar. Eu fiz essa consulta, se os conselheiros desejarem, depois eu posso disponibilizá-la, porque são muitas, né? Para ver a questão do estorno, eu abro uma a uma, e não foi encontrado o estorno dos créditos. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutor Biratã Andrade, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, recebendo aqui hoje a doutora Maria do Socorro aqui, que inaugura sua participação na nossa Câmara. É um prazer recebê-la aqui no meio de uma Câmara assim tão fraternal, como já acabamos de dizer há pouco. Senhores, assim, se a gente for voltar lá na sessão de ontem, onde vários processos dessa empresa foram apreciados, analisados, a gente vai perceber que existe somente uma lógica na defesa da empresa, negar tudo. Ou seja, nós tínhamos ontem autuação fora de escrituração e falta de selo. A empresa, não, essas mercadorias não são minhas, ou então escriturei, enfim. Há sempre aquela negativa, mas não há qualquer tipo de comprovação. A gente percebe que a defesa, elas são bem simples, e elas apenas se cingem a negar e não traz absolutamente nada dessas alegações. E aqui, no caso, não é diferente, né? Porque a empresa ela disse que não aproveitou, me parece que no primeiro momento disse que não aproveitou, já no recurso disse que teria estornado, e foi muito bom a doutora Elineide ter feito essa consulta para que não fique só na alegação ou na presunção de que realmente a empresa está alegando por alegar. Ela mesmo teve esse cuidado, como lhe é peculiar, né? Essa análise que ela sempre faz, muito criteriosa, e ela, até para nos dar essa segurança, né, para fortalecer ainda mais aquilo que já, ao meu ver, já estava bastante claro, verificou que realmente não houve nenhum tipo de estorno. Então, o que só faz confirmar que a empresa ela vem alegando fatos que não comprova, não demonstra. Então, assim, finalizando, tendo em vista esses aspectos aí, essa apropriação de créditos relativa à empresa optante do Simples Nacional, né, e que a alegação se baseou em fatos não comprovados, nós entendemos que deve ser confirmada a procedência da autuação fiscal. Então, por hora, são essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutora Elineide quer fazer mais alguma observação? Obrigada, doutor Franz. Realmente, assim, não tem muito o que
o que afirmar. A questão que ele alega da falta de que houve o estorno, eu consultei a FD e realmente ele não estornou, não consta nenhum estorno de crédito, né? Então, é uma questão assim enfática, o agente do fisco anexa a chave das notas fiscais, anexa a comprovação de que as empresas eram cadastradas como no Simples Nacional, na época da emissão das notas fiscais, portanto, é só mesmo isso, no sentido mesmo de confirmar a autuação. Pois não, doutor Alexandre? Neide, bom dia. Só uma dúvida. Bom dia a todos novamente, senhor presidente, os conselheiros, Silvana, o Biratã. Só uma dúvida. Os próximos autos de infração que estão na pauta, inclusive o meu, o agente fiscal ele refez a conta gráfica da empresa, né? E aí ele fez algumas exclusões que deveria ter feito, né? Ele refez por completo. A minha dúvida em relação a essa questão que está sendo colocada no auto de infração agora, né? É se, ao ser refeita a conta gráfica, nesses meses que tem esses créditos que foram tomados indevidamente aí de empresas do Simples, né? Se para ser apontado como falta de recolhimento pelo aproveitamento desse crédito, se foi levado em consideração se a empresa, na época, nesse mês específico, tinha saldo credor ou não, ou se isso não iria ter nenhuma influência nesse auto de infração em julgamento agora, não? Só mesmo essa dúvida que eu tenho, Torneide, para esclarecimento. Doutor Alexandre, eu também me preocupo com isso, em dois aspectos. Um, porque nós temos duas correntes, né? Porque aqui a falta de recolhimento é decorrente do crédito indevido, né? Ele apropriou indevidamente e resultou numa falta de recolhimento. Esse crédito, por si só, já é indevido. Isso é um fato, né? Que a gente não contesta. Até mesmo porque ele fala que são notas de microempresa, mas no meio, além do fato da empresa ser microempresa, ainda é substituição tributária. Então, seriam duas agravantes. E com relação a refazer o crédito, ele não refez, ele considerou o crédito, ele é daquela corrente que entende que pela existência por si só já caracterizava a infração e aí a falta de recolhimento. Então, não foi refeita a conta gráfica, certo? Ele pode até ter feito para outras infrações futuras, mas nesse caso, desse auto e do auto anterior, não foi refeito. Doutor Alexandre, ficou claro essa indagação? Senhores conselheiros, vocês têm alguma dúvida sobre a matéria? Os senhores já se encontram confortáveis, aptos a votar no processo? Doutora Neide, tem alguma preliminar de nulidade? Não tem nenhuma preliminar, não. É só mérito mesmo. Então, eu vou começar a colher o voto da relatora. Doutora Neide, como vota no presente processo? Eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento, confirmo a decisão condenatória exarada em primeira instância. Doutora Eliane Resplante. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Alexandre Goiana. Voto com a relatora, senhor presidente. Doutor Vander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Maria do Socorro. Estamos sem áudio, doutora Socorro, mas... Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique Gereissati. Acompanha a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, confirma a decisão, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada em primeira instância nos termos do parecer da consultoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão para este primeiro processo. Passando ao processo da pauta seguinte, anuncio o processo de recurso 16029/2017, aí 2017 16345, recorrente KSB Comércio e Construções Ereli ME, recorrido Seju.
Relator, doutor José Alexandre Goiana de Andrade, com quem está a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nós temos um processo, foi consequência do auto de infração 2017-16-345, dígito 1, recorrente KSB, Comércio e Construções ME, recorrida célula de julgamento de primeira instância. A peça inicial imputa à empresa a seguinte infração: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Conforme o levantamento procedido junto ao contribuinte no ano de 2013, foi identificado através da conta gráfica que o mesmo deixou de recolher o ICMS no montante total de R$ 24.129,24, de acordo com a informação complementar anexa. Foi imputado ao contribuinte infração aos artigos 73 e 74 do Decreto 24569 de 97, com imposição da penalidade preceituada no artigo 123.1c, mais a cobrança do imposto, refletindo no total do crédito tributário de R$ 48.258,48. A empresa foi intimada com ciência em 25/8/2017, através do termo de início de fiscalização de 2017-09619, em auditoria fiscal plena para os anos de 2012 e 2013. O auto de infração ele foi lavrado em 9/8/2017, com ciência pessoal em 6/10/2017, onde o fiscal relata que, no decorrer dos trabalhos, constatou que a empresa deixou de registrar em sua escrita fiscal digital 14 notas fiscais de saída de mercadorias no ano de 2013, o que levou o agente fiscal à reelaboração da conta gráfica do contribuinte com informações relativas aos débitos não escriturados, créditos não escriturados, ICMS antecipado não informado, tipo de saldo e valor de ICMS mensal não recolhido. Ele fez um trabalho bem completo, ele reelaborou toda a conta gráfica, fazendo todos os cruzamentos necessários, caracterizando, consequentemente, ilícito fiscal de falta de recolhimento de ICMS na forma já disposta acima. A empresa foi intimada do auto de infração, de todos os documentos que estão vinculados a ele, e em sua impugnação, ela foi uma impugnação também muito simples, tal qual nós já vimos nos outros processos. Ela sustenta haver equívoco no procedimento fiscal que culminou com a lavratura dos 10 autos de infração, onde, de forma simples e objetiva para esse especificamente, alega que todo o ICMS apurado pelo contribuinte foi recolhido aos cofres públicos, não havendo diferença de imposto a pagar, protestando por provar tal argumento por todos os meios de prova admitidos. Nesse caso aí, ela também não trouxe nenhum documento fiscal que lastreasse o seu argumento. O processo foi encaminhado para julgamento. Em primeira instância, o julgador preliminarmente atentou que todas as formalidades atinentes à ação fiscal foram devidamente cumpridas e, no mérito, destaca que todos os contribuintes são obrigados ao registro de suas operações nos livros de registro de entrada e de saída, até o dos decretos dos artigos 260 e 270 do regulamento do ICMS, o que foi mantido com o advento da EFD nos termos dos artigos 276-A e seguintes. A constatação de que o contribuinte deixou de recolher o imposto adveio da análise das informações fornecidas pelo laboratório fiscal após cotejo entre notas fiscais emitidas pela empresa e as informadas em sua EFD. O contribuinte não comprovou nenhum argumento de que não há imposto a recolher. Dessa forma, a primeira instância, ela decide pela manutenção do crédito tributário. O contribuinte é intimado da decisão da primeira instância através de AR e apresenta o recurso ordinário ao nosso CONAT. Nos termos da nossa legislação processual, onde, em linhas gerais, ele renova todos os argumentos apontados na impugnação, mas dessa vez ele muda um pouco a conotação e diz que o lançamento fiscal foi efetuado desconsiderando o valor dos créditos de ICMS oriundos
de aquisição de mercadorias ou objetos da suposta saída não escriturada, não havendo sido feita a reconstrução da conta gráfica do contribuinte, ao que pugna pela improcedência do feito. A assessoria processual tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, por confirmar a procedência da acusação fiscal face à clareza dos subsídios da autuação. Esse é o breve relato, senhor presidente. Presidente? Tá pronto. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, senhores conselheiros, sendo bem objetivo, né, porque o relato foi bem claro e também bem objetivo, bem esclarecedor. Então, assim, como bem destacou o conselheiro Alexandre, o parecer basicamente ele confirma, né, os termos do julgamento de primeira instância, já que basicamente nós temos aqui o confronto aqui foi as notas fiscais eletrônicas, foi constatado através do laboratório lá a checagem e constatou-se que 14 notas fiscais de venda de mercadorias não foram escrituradas no livro registro de saídas. E aí foi apurado aí esse valor do ICMS a pagar, montante de acho que é 24 mil e pouco, e aí a única questão aí que sobrevém, eu não sei se o doutor Alexandre vai, que ele disse que houve, quando da interposição do recurso, houve apenas uma pequena modificação aí na forma da empresa se manifestar, no sentido que ela pede uma reapuração da conta gráfica, sabe? Me parece que foi isso, né? Não sei até que ponto. Na realidade, doutor Biratã, só Pois para não. esclarecer, ele nem pede que seja refeita a conta gráfica. Ele simplesmente diz no seu recurso que não foi feita a conta gráfica da empresa para se chegar ao cálculo. Tá. Entendi. Não junta nenhum Tá. documento, não junta nada novo. Pô, entendi. Pois é, então assim, a gente assim, uma das coisas boas aqui do CONAT porque assim, a gente sempre prima pela verdade material. Só um instantinho que eu estou um pouco rouco. E, na medida do possível, a gente sempre atua no sentido de até muitas vezes os contribuintes nem chegam a arguir determinados fatos, mas a gente sempre vai atrás. Mas, de qualquer forma, nesse caso aqui, a gente tem observado que, de forma reiterada, o contribuinte ele apenas se limita a alegar, realmente não traz absolutamente nada, né? Até nas vezes em que houve interesse do conselheiro em buscar alguns fatos alegados, se constatou que realmente não tinha absolutamente nada a ser corrigido. Então, assim, dentro desse raciocínio que eu estou desenvolvendo, eu entendo que, mais uma vez, a empresa apenas alega algo, né, que não tinha sido feita a conta gráfica, quando efetivamente foi feita essa conta, e assim, não apresenta ao mesmo tempo que eu pensei que ela tinha aqui questionado algo que pudesse ser revisto. Mas se não há esse questionamento no sentido de revisão de uma conta gráfica, eu entendo que deve ser confirmada a autuação fiscal. Então, são essas considerações por hora, senhor presidente. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Alexandre? Senhor presidente, a parte ela não trouxe aos autos nada que efetivamente comprovasse algum tipo de falha no levantamento feito pelo agente fiscal, né? Ainda mais numa situação como essa, que é exclusivamente de prova material, como foi colocado pelo doutor Biratã, pela Procuradoria, e aonde a gente aqui no CONAT realmente tem um cuidado, né, sempre até, às vezes até exacerbado, para realmente trazer a questão da justiça fiscal à tona, né?
não tem nenhuma prova, não tem nenhum tipo de nova apuração da conta gráfica ou rebate daquilo que foi feito pelo agente fiscal. E um ponto que foi colocado na defesa como um ponto novo é exatamente que o agente fiscal não tinha feito a conta gráfica, não tinha reconstruído a conta gráfica do contribuinte, quando foi ao contrário, né? Na realidade, ele reprovou a conta gráfica do contribuinte frente a esses lançamentos que não foram efetuados, dessas notas fiscais de saída, e ao refazer a conta gráfica do contribuinte, até mesmo utilizou créditos que o contribuinte não tinha utilizado anteriormente, né? E aí, refazendo essa conta gráfica, chegou a infração da falta de recolhimento de ICMS para esses meses do ano de 2013, né? Eu tive cuidado de verificar nos autos e tem a planilha a planilha de Excel que foi produzida, no próprio relato da infração, ele coloca toda a metodologia que foi utilizada para refazer a conta gráfica. E assim, eu não vejo nenhuma inovação no recurso que possa, pelo menos nesse momento, a não ser que algum outro conselheiro tenha observado alguma coisa que possa fazer com que a gente mude o entendimento da primeira instância. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, o processo está em discussão. Não havendo nenhuma dúvida, eu vou colocar em votação. Tudo bem? Doutor Alexandre, não tem preliminaridade também, né? É só mérito mesmo. Isso. Como vota, doutor Alexandre? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de procedência da ação fiscal proferida em primeira instância. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Maria do Socorro? Acompanho o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator. Doutora Eliane Resplante? Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória à primeira instância nos termos do parecer da nota PGE. Esta decisão para o presente processo. Passando para o processo seguinte, anuncio o processo de recurso 16030-2017, aí 2017-16339, recorrente KSB Comércio e Construções Ireli ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatora, doutora Eliane Viana Resplante. Com quem está a palavra? Senhor presidente, senhores conselheiros, Silvania, prazer revê-los e estar aqui novamente. Bem, esse processo também é da KSB e ele guarda bastante similaridade com o primeiro processo da conselheira Maria do Socorro, que ambos são de 2012. Então, seria interessante assim, um acompanhamento para posteriormente você, a senhora, se inteirar mais desse processo, né? Então, temos o seguinte, o relato. Falta de recolhimento do imposto no todo em parte, inclusive devido à contribuição tributária na forma dos prazos regulamentares. Conforme o levantamento procedido junto ao contribuinte no ano de 2012, foi identificado através de conta gráfica que o mesmo deixou de recolher ICMS no montante de R$ 23.946,99. Então, esse processo ele foi lavrado, esse lançamento tributário, ele foi realizado dia 21 de nove de 2017. O período da infração é 4 de 2012, 10 de 2012 a 12 de 2012. E a penalidade é incerta no 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2013. Ele é bastante semelhante com os demais, inclusive com o doutor Alexandre Goiânia, só que aqui tem preliminar. Nas informações complementares, o agente autuante acrescenta que, a partir das tabelas e consultas elaboradas e fornecidas pelo laboratório fiscal, foi efetuado o confronto entre as saídas escrituradas no livro de registro de saídas da FD e as notas fiscais eletrônicas pelo contribuinte fiscalizado, sendo constatado que a empresa deixou de escriturar 48 notas fiscais, no montante de R$ 668.677
R$ 1,45. Ele ainda acrescenta, a gente pode informar que também foi feito a conta gráfica, né? E nessa conta gráfica ele constatou, ele fez toda uma divisão, ele fez os valores originais, os valores corrigidos, ele também analisou o crédito presumido, que no caso específico não foi considerado porque não foi devidamente comprovado, o ICMS normal não é recolhido. Então, ele conclui pela falta de recolhimento. Tempestivamente, a empresa ela ingressa com um instrumento impugnatório, arguindo o seguinte: primeiro, decadência do período de abril de 2012. Ele argue que o fisco tinha até o mês de abril de 2017 para efetuar o lançamento do ICMS e de multas daquele período de 2012, o que somente ocorreu em outubro de 2017. Porque não há dúvida de que a decadência culminou com o direito de lançar do fisco referente ao período de abril de 2012, que não deixou de efetuar o pagamento do ICMS, e assim ele coleciona duas decisões do STJ e outra do CONAD de 2011 e pede genericamente todos os meios de provas e direitos admitidos, a juntada posterior de documentos, uma perícia técnica e, no final, a improcedência. O processo foi remetido ao julgamento monocrático, onde a julgadora procedeu à seguinte decisão: trata-se de lançamento de ofício e, como tal, o prazo decadencial Doutora Eliane, acho que caiu sua conexão. Guardar um pouquinho. Qualquer coisa, será sai e entra novamente na sala. voltou. Voltou, senhor presidente? Voltou, Eliane. Você ia começar um recurso. Sim, não, é o julgamento monocrático, a decisão do julgamento monocrático. Eu estava nesse ponto. Então, a julgadora monocrática, ela refutando os argumentos do instrumento impugnatório, ela diz, né, que ela afasta, ela entende pelo artigo 173.1 do CTN, e que a arguição não merece acolhida, pois o prazo para o lançamento começou a fluir a partir de 1º de janeiro de 2013 e encerrou-se em 1º de janeiro de 2018, ao passo que o lançamento aperfeiçoou-se em 6 de outubro de 2017, com a ciência do contribuinte, que nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial segue a regra disposta no 150, parágrafo 4 do CTN. Já no lançamento de ofício, a regra 173.1c do CTN. No presente processo, a julgadora monocrática também constata que não houve qualquer comprovação de pagamento. E considerando que as notas fiscais objeto da acusação não constam da FD apresentada pelo contribuinte, infere-se que as mesmas não foram escrituradas no livro de registro saído, o que ocasionou a falta de recolhimento. E assim ela decide pela procedência. A empresa, resignada com o julgamento, com a decisão monocrática, ela ingressa com recurso ordinário e nos mesmos termos do instrumento impugnatório. Ela pede preliminar de decadência referente ao mês de abril de 2012, argue novamente que efetuou o pagamento, A assessoria processual tributária, consultor tributária, ratifica o julgamento monocrático e decide, sugere o conhecimento do recurso para que se mantenha a decisão monocrática. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane. Com a palavra, doutor Biratã Andrade. Senhor presidente, senhores conselheiros, como bem destacado aqui, é um processo aqui com quase similaridade aí com o doutor Alexandre, processo relatado, e assim, tem uma
prejudicial aqui, de decadência, porque aqui é o período de 2012, né? 2012. Então, ele parece que ele questiona aqui um mês de 2012, que se utilizado a contagem de 150 parágrafo 4, o período de abril estaria dentro aí teria sido atingido pela decadência, né? Bom, assim, no caso, o nosso entendimento é que essa falta de recolhimento, ela advém de uma falta de escrituração, né? Ou seja, uma falta da escrituração das notas fiscais de saída. Então, assim, já houve, a nosso ver, aqui está caracterizado bem o lançamento de ofício a partir do momento em que o fisco, através de sistemas informatizados, fazendo uma busca, fazendo uma análise em profundidade, ele constata uma falta de recolhimento decorrente de uma omissão da empresa. Então, assim, mais do que, antes de tudo, há aqui realmente uma omissão, a nosso ver, bem caracterizado aqui o artigo 149 do CTN, quando diz que lançamentos em que a autuação ela decorre de uma omissão, né, de um erro do contribuinte, ela tem como consequência a natureza do lançamento de ofício, né? E, então, dentro desse aspecto aqui, eu entendo que não há que se acatar essa tese do 150 parágrafo 4. Então, esse é o nosso entendimento em relação à decadência. No mais, não teria nenhuma alteração em relação àquelas considerações anteriores, né, que aqui já são outras notas fiscais, são 48 notas fiscais, o valor dessas operações é R$ 668.677,45, e através da apuração aqui da conta gráfica, chegou-se ao montante exigível de R$ 23.946,99. Então, por hora, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. A palavra, doutora Helena Resplande. Bem, eu só queria destacar aqui que no concerne ao mês de 4 de 2012, não houve a comprovação de qualquer pagamento antecipado, é totalmente sem movimentação, e a empresa, em primeira impugnação e grau de recurso, ela disse que pagou, mas não demonstrou. Não tem nos autos, foi realmente refeita essa conta da mercadoria, todos os documentos foram devidamente acostados aos autos e não comprova em nenhum momento esse pagamento antecipado do imposto. Eis que a FD, no caso específico, está sem movimentação. Por isso que, no caso, já ratificando aqui o entendimento do doutor Biratã, não há que ser aplicado o artigo 173.1 do CTN. E outro detalhe, e na decisão que ele acostou, tanto do julgamento do STJ quanto do CONAD, havia o pagamento em parte. Então, a decisão é totalmente diferente daqui. É isso, presidente. Obrigado, doutora Eliane Resplande. Presidente, era até uma pergunta, era até um questionamento que eu ia fazer à relatora também, esse outro aspecto, esse plus aí, né? Porque, assim, independente disso, meu entendimento aqui é porque, em decorrência da não escrituração, aqui essa omissão ela já leva ao lançamento de ofício, mas ainda para aqueles que entendem que basta o recolhimento de R$ 1 no período para que se parágrafo 4, nem aí teria como ser aplicado esse dispositivo, e era até uma indagação que ia fazer a relatora, e ela acabou suprindo isso aí já sem necessidade da minha indagação. Era só esse acréscimo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Biratã. A doutora Elineide tem que se manifestar. Só uma constatação. Esse processo da doutora Eliane, ele exatamente confirma a falta de recolhimento decorrente do crédito indevido do processo que eu relatei. Era só isso, porque aqui são outras
situações que não essas, que não a do crédito indevido da nota de microempresa. Obrigado, Elineide. Senhor, está em discussão. Doutor Alexandre Goiana. Pronto. Senhor presidente, eu confesso que, de início, eu estava muito inclinado a trazer aqui a questão da aplicação do 150, parágrafo 4º, para o mês de abril especificamente, né? Que a gente só podia trabalhar com o mês de abril, dado que a intimação da autuação ela se deu em outubro de 2017. Mas até porque a gente está falando, apesar o primeiro argumento utilizado pela Procuradoria é no sentido de que, como houve uma não escrituração, um não registro dessas notas fiscais, pelo fato do não registro das notas fiscais, atrairia o artigo 173, inciso 1º do CTN. Mas o raciocínio que eu estaria levando à Câmara era no sentido de que, no caso específico, como a gente está na frente de um refazimento da apuração, né, foi refeita a conta gráfica, ou seja, a não escrituração da nota fiscal, na realidade, é uma infração. Para essa daí, que seria uma infração instrumental, realmente a Câmara já fixou o entendimento de que não caberia o artigo 150, parágrafo 4º. Mas, a partir do momento que eu pego essa não instrumentalização e transformo isso numa falta de recolhimento, a gente vai para a questão da apuração do ICMS e, portanto, atrairia, sim, o artigo 150, parágrafo 4º. De fato, o que acontece é que eu estou verificando os SPEDs, é que, para vários meses, inclusive o mês realmente de abril de 2012, como foi muito bem colocado pela conselheira Eliane, não tem nenhum tipo de informação do contribuinte, né? Então, não é caso aqui de estar se homologando ou não homologando, porque, na realidade, não tem o que se homologar, porque não apresentou nada, né? Então, por esse ponto especificamente, é que eu declino do artigo, realmente da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, para concordar com o artigo 173, inciso 1º. Se ele tivesse declarado 1 centavo em abril de 2012, o entendimento seria outro, né? Mas aqui realmente a gente vê que existe uma total ausência de informação do contribuinte. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhor, está em discussão. Não haver discussão, posso colocar em votação? Estão aptos a votar? Então, doutora Eline responde. Com relação à decadência, como vota? Senhor presidente, afasto a decadência com a aplicação do artigo 173 do CTN. Doutor Alexandre Goiana, como vota com essa decadência? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Maria do Socorro? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutora Eline responde. No mérito, como vota? Conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância de procedência. Doutor Alexandre? Acompanhe a relatora, senhor presidente, também. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Maria do Socorro? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Doutor Wander. Doutora Elineide? Que eu olhei para Doutora. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece recurso, né, afasta a preliminar de decadência e, no mérito, vota pela procedência da autuação conforme parecida da doutora PGE. Senhores, cumprimos a nossa pauta de hoje, e é a última deste ano. Vamos retornar agora no dia 25 de janeiro de 2021.
Eu peço desculpa, doutora Maria do Socorro, porque assim, porque eu não disse como é a votação aqui. Porque já existe uma ordem pré-definida. A posição 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. A doutora Henrique, a posição 1, a doutora Elineide, posição 2 e a doutora responde 3. A 4 é o doutor Alexandre, 5 é o doutor Wander e 6 é a doutora Maria do Socorro. Hoje, assim, porque a votação começa da direita e segue assim, faz como fosse um minuto, certo? Eu não expliquei antes como é que funcionava a votação, me perdoe depois que eu vi. Tudo Entendi bem? perfeitamente, senhor presidente. Então, Quero fazer. Posso me manifestar? pode sim. Quero agradecer a acolhida de todos. Passo minhas palavras da doutora Jusileide, que está ausente nesse dia. Que o CONAT é uma escola, realmente é um grande aprendizado. E pude observar isso nessa sessão, os assuntos bem variados, apesar de ser ter sido da mesma empresa, mas bem interessante. Desejo a todos um Feliz Natal, de muita paz e saúde. Obrigada pela atenção. Muito obrigado. Doutora Maria do Socorro, eu vou pedir, quando esse processo voltar para a pauta, como a senhora participa da sessão, eu vou pedir à doutora Gislaide, que é a senhora que vem no lugar para relatar o processo. Porque até lá a senhora já viu como é que funciona, e vai ter condições plenamente de fazer esse relato. Tudo bem? Certamente, obrigada. Doutor Henrique, queria falar? Então, eu gostaria de agradecer a todos, desejar um bom dia e tenhamos um Natal. Doutor Franzé, a gente retorna quando, hein? Dia 25 de janeiro. Certo. É a última semana que temos, que janeiro é apertado, porque o recesso termina dia 20, né? A presidente vai fazer uma sessão no dia 22, da Câmara Superior, salvo engano, vai ser pleno, e aí na segunda retornamos às nossas sessões. Obrigada. Quero agradecer a todos, a Silvana especialmente, porque tudo que acontece nessa Câmara se deve a Silvana. Ela cuida da gente, assim, é como se fosse, assim, acho que só uma mãe mesmo para cuidar da gente, tão bem da gente como a Silvana. Ai de nós se não fosse a Silvana, viu, presidente? Sim, eu confio plenamente nela, no trabalho dela, então eu tenho que render essa homenagem, que é a pessoa fundamental no funcionamento dessa Câmara, desde a elaboração da pauta, a distribuição dos processos, esse contato com os senhores. Presidente, já fala assim, presidente, quando eu chamo presidente, cobrança. Quando eu chamo franzezinho, é porque é coisa boa. Então, presidente, tem que fazer isso. Faça, senhor, faça. Já conheço. É uma amiga de longas datas que eu tenho um carinho todo especial. Então, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Até mais em janeiro. Senhores, um bom Natal a todos, viu? Saúde para E Feliz Natal para todos aí.